Gente, tá um calor desgramento que eu tô suando feito um porco aqui, né? Não sei se dá pra ver direito, mas enfim, né? Tem que gravar. Vamos gravar com frio, faça chuva ou faça sol, né? A gente viu como Kratos simplesmente dizimou o Olimpo e acabou inteiramente com o mundo grego. Porém, sua jornada ainda não tinha chegado ao fim. E agora vamos continuar a retrospectiva da história do Fantasma de Esparta, dessa vez fazendo parte do mundo nórdico. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, essa é a primeira vez que eu faço um vídeo de retrospectiva com um personagem que não é do MCU e que também é dividido em duas partes, né? E na primeira parte desse vídeo, a gente viu a origem de Kratos, protagonista da série God of War, uma das franquias de games mais aclamadas que existe. A gente viu como ele cresceu, como ele foi manipulado, como ele sofreu muito ao longo da sua vida e como ele completou o seu plano de vingança e todas as consequências que isso causou. Porém, como eu comentei no comecinho desse vídeo, a jornada dele não havia acabado. Em 2018 foi lançado um novo jogo do God of War, agora com Kratos tendo uma nova vida, tentando esquecer todo aquele passado trágico que ele causou, né? E toda aquela tragédia, toda aquela morte que ele causou no mundo grego e reconstituir uma família, dessa vez em outro mundo, no mundo nórdico, né? E eu recomendo fortemente você assistir a primeira parte desse vídeo, que vai estar aqui em cima no card para vocês darem uma olhada, né? E obviamente eu recomendo que antes da gente partir para essa jornada do Kratos na mitologia nórdica, vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, né? Inclusive pretendo fazer sim um vídeo de review do God of War, né? Ragnarok, quando sair, né? Mesmo que eu não jogue, porque eu não tenho tempo, disposição ou dinheiro para jogar também, né? Eu gosto de assistir gameplays e eu vou trazer a review sim em questão da história, dos personagens, da evolução do Kratos, do Atreus e por aí afora também, né? E obviamente deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês quiserem, porque esse tipo de vídeo de retrospectiva, ainda mais dividido em duas partes, é bem trabalhoso de fazer. Então, por favor, deixa o seu like aí, que isso vai fazer o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas e assim vai fazer o canal crescer cada vez mais. Já fez tudo isso? Então, bora continuar a história de Kratos. E assim como no vídeo anterior, eu vou focar aqui nos principais acontecimentos do God of War de 2018, né? Assim como também tem muita questão da mitologia nórdica que foi adaptada, não é 100% fiel à versão original, né? Que nem era na greco-romana, né? Na mitologia greco-romana. Mas eu também não vou ficar dando muito pitaco aqui em cima do que foi diferente da mitologia nórdica. Só em alguns principais pontos, mais pro final do vídeo que eu vou comentando sobre isso, né? Mas aqui eu vou focar apenas em relatar a trajetória do Kratos ao longo desse jogo, né? Os principais acontecimentos. Agora sim, podemos partir para a história, para continuar a sua história. Ainda não se tem uma versão oficial de como Kratos foi parar em um outro mundo. Tudo o que sabemos é que quando ele pulou do Monte Olimpo, né, ele havia sobrevivido. Aparentemente ele havia tido uma maldição nele que não permitia que ele fosse morto pelas próprias mãos. E pior que isso, as lâminas do caos, a sua sina, o símbolo das atrocidades que ele cometeu ainda persistiam em ficar perto dele. Não importa quantas vezes ele jogasse para longe, as lâminas sempre voltavam. Em algum momento, quando ele lançou as lâminas no meio do oceano, o oceano o engoliu e jogou em um outro mundo onde ele nem sequer sabia onde estava, né? Em algumas histórias de quadrinhos a respeito do God of War, que seria um prelúdio, né? Antes desse de 2018, a gente vê que Kratos chegou a passar por uma terra árida e desértica. Inclusive, ele interagiu com um ancião ali, que foi confirmado mais tarde que, na verdade, era Thoth, o deus da sabedoria da mitologia egípcia. Então Kratos tem uma passadinha ali pela mitologia egípcia também. Mas depois disso, ele acabou caindo em terras gélidas e frias. E ele conseguiu perceber que tinha muita vida lá. Era uma parte onde Kratos não havia destruído no meio desse conflito, nessa guerra, nessa missão de se vingar de seu pai e de todo o Monte Olimpo, né? Ou seja, Kratos percebeu que ele havia destruído o mundo inteiro, mas não todos os mundos praticamente. Ele descobriu que existem outros mundos. Kratos havia chegado na Escandinávia e também no mundo nórdico. E como ele foi bem recebido, olha só, né? Ele foi atacado por 3 lobos, seguido por uma mulher ali misteriosa usando um capuz preto, né? Kratos tentou se afugentar dos lobos usando as lâminas do caos, mas ele foi abatido, entre aspas, né? Ele foi derrotado e arrastado para longe. E a partir daí a gente não sabe o que aconteceu com ele. O jogo ele começa 50 anos depois desse momento que ele chegou nas terras nórdicas e foi atacado pelos lobos. E durante esses 50 anos, a gente descobre que Kratos conheceu uma mortal, se apaixonou por ela, chamada Fei. Ele se apaixonou e os dois se casaram e tiveram um filho juntos.
o Atreus, né? Que foi batizado em homenagem a um soldado espartano que o Kratos conhecia na época que ele era um soldado também, né? O Atreus, o soldado no caso, era um cara super gente boa, super alto astral, que ajudava a elevar os ânimos dos outros soldados ali, né? E que morreu de forma digna e se sacrificou por todo o exército espartano. E o Kratos batizou seu filho em homenagem a esse soldado. E a gente viu que o Kratos, ele estava prestes a começar uma vida nova. Ele estava começando uma vida nova, né? Ele estava abandonando o seu passado trágico, de todas as atrocidades que ele havia cometido, a morte de sua família anterior, a morte de Zeus, a ruína do Olimpo, tudo isso ele estava deixando para trás e recomeçar de novo. Ele estava tentando voltar a ser feliz. Mas aparentemente Kratos tem uma maldição que não permite ele ser feliz por muito tempo. O que acontece? Logo no começo do jogo a gente descobre que Faye, a sua esposa, né, a sua nova esposa, acabou vindo a adoecer e depois morreu, né? E isso acabou deixando tanto Kratos quanto Atreus sozinhos, porque, era um pai e filho, mas ele não tinha uma relação tão bem estabelecida. O Kratos era muito mais autoritário com o Atreus. Ele não era que nem amoroso e carinhoso com a Calliope antes dos eventos do God of War clássico, né? Ele era muito mais autoritário, pegava muito no pé do garoto, né? Por isso ele acabou ficando mais próximo da mãe, né? Se ensinou tudo a respeito sobre os 9 reinos, a mitologia nórdica, as criaturas, os deuses e tudo mais ali, né? Só que agora os dois teriam que aprender a conviver um com o outro, né? Kratos teria que voltar a tentar ser aquele pai carinhoso. Tudo bem, tem uma questão autoritária, porque ele tem preocupação com o filho, porque afinal de contas olha o que aconteceu com a família anterior dele, né? Mas ainda assim, ele estava pegando pesado demais com o menino. O último desejo de Faye foi que suas cinzas fossem jogadas do topo do monte mais alto de todos os 9 reinos, né? E olha como ela é exigente mesmo depois de morta, viu? Porque ela disse que a fogueira tinha que ser feita com as árvores que haviam sido marcadas por ela ao redor do bosque, né? E foi o que o Kratos fez. Ele cortou cada uma dessas árvores que a Faye havia marcado, né? E formou a fogueira, cremaram ela, né? E prepararam suas cinzas, né? Só que nesse exato momento, né? Um pouco tempo depois, apareceu um estranho na frente da casa do Kratos, barbudo, tatuado, que ficou provocando o espartano ali sem saber no que ele estava se metendo. Tava cutucando a onça com vara curta, mas de forma proposital, inclusive, né? E aí os dois saíram no soco ali, né? O Kratos sofreu bastante com aquele cara, que era difícil de matar, né? Inclusive o cara praticamente não sentia dor. Ele tava querendo tentar sentir dor, mas parece que ele não sentia, né? E o que aconteceu? Kratos quebrou seu pescoço o matando, pelo menos até esse atual momento, né? Ele achava que estava morto. Nesse momento, Kratos percebeu que eles tinham que começar a sua jornada para levar as cinzas da Faye até o topo da montanha mais alta dos 9 reinos, né? Mesmo que ele achasse que o Atreus não estava preparado, ele não estava, né? Só que o que acontece? Além desse estranho, outras criaturas, como por exemplo uma espécie de zumbi na mitologia nórdica e também trolls e outras criaturas ali, estavam aparecendo. Por quê? Essas árvores que haviam sido marcadas pela Faye criaram um feitiço de proteção, meio que uma ilusão ali ao redor da cabana deles, como se, quem visse de fora achasse que era uma montanha, né? Tipo Wakanda lá nos filmes da Marvel, né? Então, quando essas árvores foram cortadas, os feitiços se desfez e a cabana de Kratos e Atreus foi revelada para um todo. Isso chamaria muita atenção, então Kratos decidiu levar o Atreus para essa jornada o quanto antes. Como eu falei, eles foram encontrando um monte de criaturas, monstros no meio do caminho, só que no caminho eles também se depararam com um grupo de canibais. Esses canibais, enfim, não tem tanta relevância para a história como um todo, mas uma coisa que aconteceu nesse encontro é sim relevante. O que acontece? Um dos canibais partiu para cima do Atreus e o menino o matou, né? Tudo bem, foi legítima defesa, mas pensa, ele era só uma criança de 11 anos, imagina o trauma que isso podia causar. Uma criança doce, inocente, de repente matar uma pessoa, mesmo que estivesse em legítima defesa. Uma criatura, uma pessoa muito má tentou atacar ele e ele matou essa pessoa. Imagina o trauma que podia causar na mente de qualquer criança ali. Além disso, também no caminho, Kratos e Atreus se encontraram com 2 anões de forma separada, né? Não encontrou os dois juntos ali. Que são Brock e Sindri, 2 anões que são irmãos. Na mitologia nórdica, os anões são excelentes ferreiros, construtores, arquitetos, engenheiros. Enfim, os caras construíam as melhores máquinas, as melhores engenhocas, as melhores armas. Inclusive, Brock e Sindri construíram alguns dos equipamentos mais conhecidos na mitologia nórdica, como, por exemplo, o Mjolnir, o martelo do Thor. Inclusive, eles também forjaram o machado Leviatã, em que deram de presente para Faye, que é a esposa do Kratos, né? Eles eram muito próximos da Faye, eram grandes amigos ali. Eles forjaram um machado em presente para ela e ela deu de presente pro Kratos ali, né? E quando eles ficaram sabendo que a Faye havia falecido, realmente os dois ficaram na bad ali, porque eles eram muito próximos da esposa do Kratos, né? Além disso, os dois não estavam se batendo um com o outro, eles haviam se separado. Por quê? Como eu comentei, eles forjaram o Mjolnir, o martelo do Thor. Só que o Deus do Trovão usou esse martelo para levar caos, destruição, morte para todo lado ali, né? E os dois se sentiram muito culpados por isso. E eles começaram a ficar jogando esse jogo de culpa um no outro, eles acabaram se separando, trabalhando de forma individual.
Ainda no trajeto, Kratos ainda tentava ensinar o seu filho a respeito da caça. A Fei até ensinou algumas coisas pro menino, mas, por exemplo, ele não sabia sacrificar ainda. A primeira vez que ele sacrificou foi pelas mãos do Kratos, foi com a ajuda dele, né? Mas ele ainda estava aprendendo algumas coisas sobre caça, como atirar com arco e flecha. Eles conseguiram acertar um javali. Só que esse javali parecia ser um pet de uma feiticeira que vivia ali perto da floresta, né? Então o que aconteceu? A feiticeira ficou pé da vida com eles e pediu com que eles ajudassem a resgatar o javali, salvar a vida dele, curasse ele, né? E a feiticeira aparentemente conhecia o Kratos, né? Ela sabia do passado dele, né? E uma coisa que eu não comentei, Kratos comentou todo o seu passado com a sua esposa, a Fei, mas ele não contou nada pro Atreus, porque ele queria justamente, primeiro, enterrar seu passado, garantir que não voltasse mais a isso, e também para poupar a vida do menino, né? Não envolver isso nessa história aí, né? Mas a feiticeira ali recomendou fortemente que o Kratos contasse sobre seu passado pro Atreus, porque quanto mais ele crescesse, mais tarde descobrisse isso, pior seria. Eles conseguiram resgatar o javali, salvar um bichinho ali, e a feiticeira marcou o Kratos e o Atreus como forma de proteção para garantir que ninguém encontrasse eles. Quem? Ela não explicou, mas eles estavam protegidos ali, eles estavam teoricamente seguros de alguma coisa. Então eles pegaram um barco da casa dela e foram seguindo seu rumo. Eles viram uma área completamente encharcada, molhada, a água estava muito acima do negócio, cobrindo várias casas, cabanas, estátuas inclusive, e uma estátua em especial estava escrito alguma coisa sobre jogar sua arma no rio e despertar um gigante, alguma coisa assim do tipo. E foi o que o Kratos tentou fazer. Ele jogou seu machado no lago, né? Só que o machado ele não voltou. Assim como muitas armas nórdicas, como o próprio Mjolnir, sempre que o Kratos jogava seu machado, ele voltava para sua mão como um bumerangue. Só que dessa vez não voltou. E o que aconteceu? Praticamente eles meio que despertaram a Jormungand, a serpente do mundo. Um ser colossal que dava a volta em toda Midgard, que é a terra, né? E podia morder o próprio rabo. E a serpente devolveu o machado pro Kratos. Ela estava falando um tipo de idioma que nem sequer o próprio Atreus conseguia identificar, né? Mas aparentemente o bicho era manso, não tentou partir para cima deles, né? Apenas devolveu o machado e seguiu seu rumo. E conforme ela se mexia, o nível da água também ia mudando, ia baixando, revelando várias outras localizações do mapa, que é tipo um jogo de mundo aberto para você explorar bastante. Os dois seguiram seu rumo e começaram a escalar a tal montanha que eles achavam que era a tal montanha para jogar as cinzas da Fei, né? Só que o que acontece? Parte da passagem da montanha estava sendo bloqueada por uma névoa escura conhecida como Sopro Negro, né? Esse Sopro Negro acabou sendo revelado pela feiticeira que voltou a encontrar os dois, né? E ela disse que para eles poderem passar por aquele Sopro Negro, eles precisavam da luz de Alfheim, né? O Alfheim é um dos 9 reinos ali, a casa dos elfos de luz, né? E assim, eles então foram até o templo de Tyr. Tyr era o deus da guerra na mitologia nórdica, né? Que construiu esse templo, né? Para gerar pontes que levassem cada parte dos 9 reinos, né? Para poder viajar entre os 9 reinos, né? E essas pontes só podiam ser acessadas pela chave Bifrost. Na mitologia nórdica original, a Bifrost é justamente essa ponte, né? A ponte do arco-íris que leva para todos os cantos 9 reinos, Midgard, Asgard, Alfheim, Hel, Muspelheim e por aí afora. No caso de God of War, Bifrost na verdade é a chave que permite com que eles acessem as pontes, né? Então a Fei levou os dois ali, né? Acessaram a ponte e foram para Alfheim. E a Fei disse que eles precisavam da luz tanto para poder atravessar o Sopro Negro, quanto também para carregar, né, a Bifrost, carregar a chave ali e permitir que eles viajassem através dos outros reinos ali. Só que no momento que chegaram em Alfheim, a feiticeira acabou sendo sugada de volta, imediatamente para Midgard. E a gente já vai explicar o porquê disso acontecer. Pai e filho chegaram em Alfheim, só que eles estavam no meio de uma guerra ali, né? Guerra não, né? Um massacre praticamente. Os elfos escuros estavam massacrando e ganhando a guerra contra os elfos claros ali, né? Eles estavam querendo tomar posse da luz de Alfheim, né? Então, obviamente, os dois tiveram que enfrentar alguns elfos escuros no meio do caminho, né? Eles acabaram se envolvendo nessa guerra. Então eles chegaram na tal luz e o Kratos entrou na luz ali, né? Pra poder conseguir pegar essa parte da luz, pra atravessar a névoa e também pra carregar a Bifrost. Só que ele começou a ter algumas ilusões ali, né? E começou a ouvir a voz da Fei, a voz de sua falecida esposa, né? E tentou segui-la. Só que ele acabou sendo puxado pelo Atreus para fora da luz. E quando ele saiu de lá, ele viu um monte de elfos escuros mortos ali, empilhados ali, que o Atreus havia matado, tanto com seu arco e flecha, como também com o machado Leviatã. Ele usou o machado do Kratos enquanto ele estava dentro da luz. Pro Kratos, passou apenas alguns minutos que ele estava ali, mas na verdade ele ficou lá por 2 dias inteiros. Deixou o garoto sozinho ali para se virar contra um monte de assassino ali, voador ali, né? Coitado do menino. O Kratos, obviamente, ele ficou surpreso por ver uma criança de 11 anos lidando com um exército de elfos escuros. Mas ele não ficou
questionando muito sobre como ele conseguiu fazer aquilo. No meio do seu caminho de volta, os dois acabaram se encontrando com o rei dos elfos escuros e mataram ele, né? Acabando com aquela guerra e fazendo com que os elfos de luz pudessem viver novamente livres, felizes no próprio reino ali, né? Então eles continuaram com sua jornada, atravessaram o tal do sopro negro ali com a luz de Elfenheim, né? E chegaram até a montanha, né? Eles estavam atravessando a montanha por dentro. Só que lá eles acabaram encontrando um dragão e o dragão também estava ameaçando a vida do Sindri, que é um dos anões que eles encontraram. O que acontece? Os anões eles conseguem viajar de forma livre entre os reinos ali, né? Tanto de um local para o outro do reino, como também entre um reino e outro. Eles tinham seu próprio método ali, que eles podiam viajar sem ser percebidos por ninguém, a não ser, é claro, pelos dragões. Então o Sindri havia tentado viajar ali, foi encurralado pelo dragão, e o Kratos e o Atreus tiveram que ajudar o Sindri. Eles mataram o dragão e salvaram a vida do anão. E como recompensa, como forma de agradecimento, o Sindri deu a eles um conjunto de flechas feitas de visco. Não faltava muito, Kratos e Atreus já estavam quase no topo e a aljava do Atreus, a alça da aljava, acabou rasgando ali, né? E o que o Kratos fez? Ele pegou um pedacinho das flechas de visco ali, né? E colocou na alça da aljava ali para poder ficar firme, para poder segurar. E isso é um detalhe bem importante que você tem que guardar para o resto do vídeo. Os dois já tinham praticamente chegado no cume da montanha, só que antes de eles subirem lá, eles ouviram a voz do tal estranho que havia chegado até a casa do Kratos, e ele estava acompanhado de outras duas figuras, e foi revelado que esse tal estranho, na verdade, era Baldur, o deus da bondade na mitologia nórdica, e os outros dois eram Magni e Modi, respectivamente, o deus da força e o deus da coragem, ambos filhos de Thor, e eles estavam tirando satisfação ali com o sábio Mimir, né, que é um grande sábio da mitologia nórdica, tudo ele sabe, é o cara mais conhecido de conhecimento ali no reino, no mundo nórdico ali, né, afinal de contas eles estavam questionando o Mimir sobre onde estava Kratos e o garoto Atreus, só que o Mimir realmente ele não sabia, né, ou seja, o cara tem um baita conhecimento e não sabia nada a respeito da localização do Atreus. Mas enfim, Baldur e os outros dois acabaram indo embora, pés da vida, né, tentando caçar os dois estranhos ali que ele estava tentando procurar, como a gente viu no começo do jogo. Vou falar um pouquinho a respeito sobre Mimir, né? Como eu falei, ele é um dos caras mais inteligentes, um sábio no mundo nórdico ali, né? Inclusive, ele foi presenteado com 2 olhos de cristal ali, né? Pra poder conseguir ver tudo a respeito sobre o conhecimento, sobre cultura, enfim. O cara era um gênio, né? Porém, Odin, o rei dos deuses, andava meio paranoico ultimamente, né? Ele achava que todo mundo estava conspirando contra ele, todo mundo estava querendo trair ele a favor dos gigantes, né? Afinal, tinha uma grande rivalidade entre os deuses e os gigantes ali, né? E o que ele fez? Ele roubou um dos olhos de Mimir e o prendeu numa árvore para garantir que o cara não estivesse ajudando os gigantes. E pior, ele ia todo dia lá para torturar o Mimir, assim, por séculos ele fez isso, né? Por mais de um século, né? Tipo, por exemplo, Prometeu lá no jogo do God of War, na mitologia grega, né? E o que acontece? O Mimir não podia sair daquela árvore. Nem mesmo o próprio Thor, com o seu martelo, podia destruir aquela árvore. Então tá, os dois acabaram chegando, né, pai e filho chegaram no topo, só que o Mimir revelou um detalhe interessante, que aquela montanha não era o topo mais alto dos 9 reinos. O topo mais alto dos 9 reinos era uma montanha em formato de mão, com os dedos esticados para cima. E essa montanha ficava em Jotunheim, a terra dos gigantes. Só que tinha um porém. O acesso a Jotunheim não podia ser feito pelo Templo de Tyr, pela Bifrost, havia sido bloqueado e perdido há muito tempo, né? O Mimir até ofereceu ajuda, só que como eu falei, ele não podia sair daquela árvore, né? Seu corpo estava preso. Então o que eles acharam de solução? O Kratos decapitou o Mimir ali, cortou a cabeça dele fora, né? E foram levar para tal feiticeira para poder reanimá-lo. Eles se reencontraram com a tal feiticeira, e logo que ela viu as flechas de visco que estavam na aljava do Atreus, ela ficou paranoica, ficou louca da vida, ficou frenética ali, ela pegou todas as flechas e tacou na fogueira, e disse para os dois não chegarem perto do visco, porque é uma coisa maligna e não pode ficar perto do visco. Por que ela ficou histérica assim? A gente vai revelar, né? A gente, só tô eu aqui, né? Isso vai ser revelado conforme o vídeo for contando, conforme for contando a história aí. E foi nesse momento que ela reanimou a cabeça do Mimir, né? Ela se dispôs a ajudar a reanimar o Mimir, que foi revelado que, na verdade, os dois, além de se conhecerem, essa feiticeira era ninguém mais, ninguém menos que Freya, né? Uma representante dos deuses Vanir e também a rainha das Valquírias. Na mitologia nórdica existem 2 clãs de deuses diferentes, né? Os deuses Aesir, que são praticamente guerreiros, formidáveis, grandes e nobres heróis ali, e os deuses Vanir, que costumam ser mais pacíficos, porém também letais também, quando eles querem, não é melhor não provocar eles, e mais voltados para a natureza e coisas assim do tipo. Mas uma coisa mais vibe natureba ali, né? E no universo de God of War existe uma grande rivalidade entre os Aesir e os Vanir, né? Então o próprio Mimir, ele sugeriu, como uma forma de tratado de paz, um casamento entre Odin, o rei dos deuses
deuses Aesir e a Freya, que é uma deusa Vanir, né? Esse tratado de paz até deu certo por um tempo, mas como eu falei, o Odin estava cada vez mais histérico ali, mais paranoico com tudo que estava acontecendo, né? E a Freya acabou o abandonando. E como punição, olha o que o Odin fez. Ele prendeu a Freya em Midgard, ou seja, ela não podia viajar para os outros reinos, por isso que ela foi sugada de volta para Midgard quando ela foi para Alfenheim junto com Kratos e Atreus. Ela também não podia ferir outras pessoas, né? Seja com as próprias mãos ou usando magia, que ela é muito boa usando magia ali, né? E ela também perdeu as suas asas. Como eu falei, ela era a rainha das Valquírias. Então ela tinha seu par de asas, que foi arrancada por Odin, né? E esse castigo saiu também sobre as outras Valquírias, né? Porque o que acontece? As Valquírias na mitologia nórdica são as responsáveis por levar as almas das pessoas para Valhalla, caso eles tenham morrido em batalha, morrido de uma forma nobre e corajosa, ou para Hel, que seria o inferno do mundo nórdico, que são para aqueles que morreram de uma forma mais desgostosa, por uma forma desonrada, como por exemplo ser assassinado, morto por uma doença, enfim, qualquer forma de morte que não tenha sido numa batalha, né? E o que acontece? O Odin simplesmente sequestrou as Valquírias e prenderam elas num corpo físico, né? As Valquírias são formas espirituais, ficar preso num corpo físico por muito tempo deixavam elas paranoicas, loucas assim, histéricas, elas perdiam consciência, se tornavam praticamente serem selvagens ali, né? E o que acontece? Sem as Valquírias para levar as almas das pessoas mortas para Valhalla ou para Hel, os mortos acabaram ficando presos em Midgard e acabaram se tornando essas espécies de zumbis que atacavam Kratos e Atreus ao longo da jornada, né? Conforme o tempo foi passando, Kratos foi liberando cada uma dessas Valquírias, que é uma das missões secundárias do jogo, né? Mas esse foi um dos pontos mais críticos da história, né? Que a gente vai se revelar daqui, né? Que faz muito parte da mitologia nórdica dentro do mundo de God of War. Com a cabeça do Mimir reanimada, eles foram conversar com a Jormungand, a Serpente dos Mundos, porque aparentemente Mimir é o único que entendia e falava o mesmo idioma da Serpente, né? E a Serpente recomendou duas peças bem importantes para eles conseguirem atravessar a barreira que bloqueava a passagem para Jotunheim. Eles só precisavam do cinzeiro de Tamur e também da runa negra, né? E a Serpente ajudou a mexer o templo ali de Tyr para eles conseguirem ter acesso a essas peças importantes que eles precisam para chegar até essas peças importantes. E no meio desse caminho, primeiro, ela devorou uma estátua de Thor que tinha ali, né? Afinal de contas, ela tinha um ódio tremendo pelo deus do trovão, né? E ela disse que reconhecia, sentia o sentimento de luto que os dois estavam passando, além de ter encontrado uma coisa familiar, principalmente no Atreus, né? E isso vai ser revelado mais pra frente. Calma aí, isso aqui é filme da Marvel, todos esses pontos aqui são importantes pro final. Esse tal de Tamur foi um gigante que tentou construir um muro ao redor de Jotunheim. Tipo Trump, só que ao invés do preconceito ele foi movido pelo medo, né? Ele queria proteger os gigantes da ira de Thor, só que isso não impediu nada. O deus do trovão chegou lá e matou o Tamur e jogou seu corpo ali em Midgard, né? Com uma forma de mostrar que ninguém escapa da ira de Thor, né? E o cara é gigante mesmo, né? O cara é tão grande quanto o próprio Cronos lá em God of War 3. E vejam só, o próprio Cronos chegava a medir cerca de 380 metros de altura. E o Tamur era maior que isso ainda, né? Então pra ver que, tipo, God of War ainda trabalha muito essa questão megalomaníaca que a gente tem nos jogos. O cinzeiro estava nas profundezas do gelo, estava embaixo do gelo. Então o que o Kratos e o Atreus decidiram fazer? Derrubar o martelo do Tamur, que é gigantesco, né? Para atravessar o gelo ali. Eles conseguiram, só que isso acabou chamando muita atenção de Magni e Mod, né? E as duplas acabaram se enfrentando ali, né? No meio do confronto, Kratos acabou matando Magni, né? O Mod se acovardou ali, né? Isso porque ele era para ser o deus da coragem e fugiu. Só que o Atreus ficou pé da vida com o cara, porque no meio do confronto o Mod ficava provocando o menino ali, né? Principalmente com aqueles xingamentos que envolviam a mãe. Quando coloca a mãe no meio da briga é pra pedir pra apanhar mesmo, né? Só que isso estava prejudicando muito o Atreus. Literalmente, a sua saúde estava sendo prejudicada. Foi revelado que o Atreus, na verdade, nasceu com uma doença muito grave, né? Ele tinha febre toda hora, ele tossia sangue, né? Conforme ele foi crescendo, a doença foi passando, né? Mas vira e mexe ela voltava. Principalmente quando o Atreus ficava muito estressado, com muita raiva ali, né? E o Kratos decidiu dar um tempo ali, ajudar o garoto para que ele recuperasse sua saúde, mas o garoto estava disposto a continuar a jornada. Bom, o que aconteceu? Eles pegaram o cinzel e foram atrás da tal runa negra, né? Que estava escondida no cofre de Tyr, que estava embaixo do templo de Tyr. Eles foram lá, só que foram interceptados pelo Mod novamente, né? E o Atreus ficou tão pé da vida naquele momento que ele acabou desmaiando, né? Chegou num momento que a sua raiva estava agravando cada vez mais a doença. O garoto não tinha como sobreviver naquele momento. O que aconteceu? O Kratos afugentou o Mod de novo e o Mimir recomendou que levassem o garoto até Freya para poder curar ele.
Freya até podia curar o garoto, pelo menos temporariamente, né? Só que para isso ela precisava do coração de um troll, e não um troll qualquer. Ela precisava de um troll específico. O troll que ficava no reino de Elvenhai e servia como guardião para garantir que nenhuma alma viva passasse por ele, né? Só podia alma morta, né? Só podia os mortos passar nele, tipo Cérbero na mitologia grega, né? Só que tinha um porém. Hel é literalmente o lugar mais frio de todo o mundo nórdico, de todos os 9 reinos, né? O inverno é infinito, é eterno ali, né? E nada consegue derreter o gelo. Nada dos 9 reinos derretia o gelo de Hel. Então Kratos percebeu que precisava de uma coisa que não fazia parte dos 9 reinos. Ele teve que voltar para sua cabana ali, né? Para desenterrar o seu passado e pegar de volta a sua sina, as lâminas do caos que ele havia escondido ali do Atreus. E no meio disso ele acabou se encontrando com o fantasma de Atena novamente, né? E ele percebeu que o cara não tinha como fugir do seu passado. Isso ia acabar assombrando ele de um jeito ou de outro pelo resto de sua vida, né? Porém, assim como Simba em Rei Leão, eu tô fazendo muita referência ao resto da cultura pop aqui, né? Olha só, God of War também é cultura, né? Assim como Simba em Rei Leão, Kratos percebeu que ele realmente não tem como fugir do seu passado. A única coisa que ele podia fazer é aprender com ele. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Kratos pegou as lâminas e foi para Hel. E como foi comentado, é um local completamente gélido. E a única coisa que derretia o gelo ali era justamente o fogo das lâminas do caos. Já que aquele fogo não fazia parte do universo nórdico, mas em si do universo grego. E Kratos conseguiu matar o tal troll guardião ali, né? E pegou seu coração e ia levar para Freya. Só que ele teve um certo vislumbre, uma visão não muito agradável enquanto ele esteve ali. Zeus. Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Kratos voltou até Freya e entregou o coração para ela, que conseguiu fazer uma poção que curou o Atreus, pelo menos temporariamente, pelo que ela disse ali, né? E quando ela fez isso, Kratos decidiu que realmente ele precisava abrir o jogo com seu filho e contar a verdade sobre o passado, ou pelo menos parte da verdade para ele. E foi quando ele contou pro Atreus que na verdade ele era um deus grego, um deus de um outro mundo que não fazia parte do mundo nórdico ali, né? Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada? Eu posso virar um animal? Você pode virar um animal? De início, o Atreus ele ficou encantado, maravilhado, assim como qualquer outra criança. Pô, imagina você descobrir que de certa forma você é um deus e podia talvez até ter superpoderes, ser um super-herói ali. Ele queria saber se ele podia ser super forte, se ele podia voar, se podia mudar de forma, se ele podia ficar invisível. Enfim, como qualquer outra criança ali também, né? Ele ficou maravilhado ao descobrir que de certa forma ele tinha uma linhagem um tanto especial no seu sangue. Os dois voltaram para sua jornada para encontrar a tal Runa Negra para poder tentar ir para Jotunheim. E no meio do caminho, né, conforme eles iam passando pelo cofre de Tyr, pelo templo de Tyr, foi revelado que Tyr era o deus da guerra na mitologia nórdica. Só que diferente de Kratos, que ele é um cara irado, fanático ali, que só queria trazer morte e destruição como ele era, o deus da guerra no mundo grego, Tyr era diferente. Era um cara que tentava apaziguar as coisas. Era um deus da guerra que não ia atrás da guerra, que tentava apaziguar as coisas. Ele viajava por todos os reinos ali de uma forma pacífica para criar paz ali entre os reinos. Só que o Odin não curtiu muito aquela ideia, ele estava muito paranoico, ele achava que o Tyr estava traindo Odin contra os gigantes, né? Ele estava conspirando a favor dos gigantes ali, e o que aconteceu? Tyr acabou sendo preso, e corriam rumores de que talvez ele até tenha sido morto por Odin, mas aí, como eu falei, são só rumores. Aparentemente ele só está preso, sabe-se lá onde. Kratos e Atreus conseguindo chegar até o centro do cofre de Tyr, e eles conseguindo pegar a tal Runa Negra. Só que quando Kratos pegou a pedra, era só uma pedra, não fez nada. Só que
quando o garoto pegou a pedra, ela brilhou e revelou algumas tatuagens secretas pelo corpo do Atreus, runas escondidas, né, da qual o garoto conseguiu decorar antes que a pedra fosse desfeita, né. Como ele conseguiu decorar, eu não sei. Esse garoto é um menino prodígio, ele tem uma memória de peixe ali, né. Memória de peixe não, memória de peixe é outra coisa. Enfim, vocês entenderam. O garoto sabe decorar as coisas, ele entende bastante de runas ali. Os dois continuaram seu percurso, só que o Atreus aparentemente estava agindo de uma forma um tanto diferente, ele não estava mais o mesmo, né? Por exemplo, eles se encontraram novamente com o Sindri no meio do caminho e o Atreus ser completamente escroto com ele, a ponto de magoar o coitado. Tudo bem, o Sindri é mais sensível mesmo, mas poxa, também não precisava pegar pesado com um cara ali, né? E o Atreus realmente estava agindo de forma diferente, principalmente agindo que só porque ele é meio deus ali, um semideus, ele pode fazer o que ele quisesse ali, né? Ele estava agindo de uma forma muito mais desrespeitosa, arrogante, mimado ali, né? Tava sendo escroto, tava desrespeitando não só o Kratos, mas até mesmo a própria mãe morta ali, né? Ele tava sendo um FDP com todo mundo ali, né? Inclusive, o cara tava sendo completamente impossível. Enquanto eles estavam voltando pela montanha, né? Eles se encontraram novamente com o Mod, né? Que estava completamente ferido, machucado. Ele havia apanhado do Thor, né? Do seu próprio pai, porque o Thor estava punindo o filho ali, porque ele teria sido responsável por deixar o irmão morrer. E o que o Atreus fez? Ele meteu a faca na garganta do Mod, o matando. Obviamente que o Kratos ficou pistola com aquilo. Ele estava ensinando o garoto a matar? Sim, mas para caça e legítima defesa. Não sair matando todo mundo que ele vê pela frente, né? O Kratos sabia que só existem consequências negativas em matar as pessoas, ainda mais de forma fria desse jeito. Ainda mais matando deuses. Ele sabia as consequências que isso podia causar e ele estava fazendo o possível para que o Atreus não seguisse o mesmo caminho que ele. Os dois chegaram no topo daquela mesma montanha de anteriormente e usaram tanto a runa negra quanto também o cinzel para poder abrir o portal e ir até Jotunheim. Só que, obviamente, as coisas estavam fáceis demais, estava tudo tranquilo, e não nada pode ser tranquilo na vida do Kratos. Baldur apareceu e começou a brigar com eles novamente, e no meio da briga o portal foi completamente destruído. A chance que eles tinham de ir para Jotunheim foi jogada no lixo. E é assim, o Kratos tentou proteger o Atreus ali, só que o menino, como eu falei, estava muito arrogante. Ele disparou uma flecha contra o próprio pai ali, e tentou sair no soco com o Baldur, achando que só porque ele é um deus, um semideus, ele pode fazer o que ele quisesse ali, ele podia fazer o que ele quiser, pode matar quem quiser ali, né? Obviamente o garoto acabou sendo desmaiado, o Baldur ia levar ele pra Asgard, só que o Kratos interviu, e os três acabaram, os quatro, né, porque o Mimir tava junto, né, acabaram caindo em Hel, mas não apenas nas portas de Hel ali, eles acabaram caindo na parte mais sombria e temida de Hel, né, então eles precisavam sair de lá o quanto antes. Mas não antes, óbvio, é claro, do Kratos dar um chega pra lá, dar uma lição de moral no menino, dizendo que ele estava sendo imprudente, irresponsável e que ele estava tomando um caminho que não tinha volta. Então é melhor largar esse caminho enquanto ainda dava tempo. Enquanto eles estavam tentando sair de Hel, né, a gente viu uma sombra ali, a gente viu uma visão do Atreus de quando ele estava matando o Mod alguns minutos antes, né? E ele começou a perceber o quão agressivo ele estava sendo, o quão escroto. E assim, não é só o Atreus que estava vendo, todo mundo estava vendo isso. Então o Atreus começou a perceber o quão errado a atitude dele estava sendo, né? Ele começou a repensar aquilo. Ou seja, Hel usa aquela clássica ideia do inferno de jogar a culpa da pessoa contra ela mesma, né? Ou pegar todos os sentimentos ruins que você tem, algum passado traumático ali que você tenha, pra jogar contra você. E como eu disse, todo mundo que estava presente podia ver isso. Inclusive, no meio do caminho, eles encontraram Baldur enfrentando um dos seus fantasmas do passado. E foi aí que foi revelado que, na verdade, ele tem muito sérios problemas de mommy issues ali. Porque, na verdade, a sua mãe, que foi confirmada que era a Freya, colocou um feitiço no Baldur, porque havia uma profecia dizendo que a morte do Baldur causaria um evento cataclísmico no reino nórdico, né? E ela colocou um feitiço que evitasse que ele fosse ferido e morto. Só que ao fazer isso, acabou fazendo com que o Baldur não sentisse nada mesmo. Ele podia fazer carinho num gatinho e não sentir a maciez do seu pelo. Ele podia comer um bolo de chocolate inteiro e não sentir o gosto doce, sabores, cheiros, prazer, frio, calor. Baldur não sentia nada há mais de um século por culpa da mãe superprotetora dele. Então ele tinha um ódio tremendo pela própria mãe ali. A melhor forma que os três, né, Kratos, Atreus e Mimir, tinham para sair de Hel era através de um navio. Só que o rio estava congelado. O que eles fizeram? Ergueram as velas, o Kratos usou as lâminas do caos para acender algumas fogueiras ali e transformaram um navio num balão. E conforme eles iam saindo de Hel, Kratos teve novamente uma das visões, né? Ele voltou a enxergar uma das partes mais terríveis do seu passado, que foi em God of War 3, quando espancou Zeus ali, transformou o cara num saco de pancadas, enchendo a tela toda cheia de sangue. Tudo bem que não tinha sangue dessa vez, né? Não teve tela cheia de sangue. Só que o Kratos estava revivendo uma parte traumática e terrível do seu passado. O Atreus conseguiu tirar ele desse transe, né? E os dois conseguiram sair de Hel.
Ao sair de lá, eles acabaram caindo num cofre de Odin embaixo do cofre do Tyr, né? Tipo, sei lá, são várias camadas ali, né? Mas enfim, né? É um esquema pirâmide, né? E lá eles encontraram várias peças assim que o Tyr tinha, né? Que o Tyr colecionava, né? E que o Odin havia escondido. Entre eles havia um mural do próprio Tyr viajando entre mundos. Não entre os 9 reinos, mas entre mundos ali. Eles perceberam que o Tyr havia viajado para outras mitologias também. Tinha símbolos de outras mitologias. Ele já esteve presente, por exemplo, no mundo celta, no mundo egípcio, no mundo japonês e inclusive no mundo grego, na própria casa do Kratos. Eles perceberam que o Tyr, naquela moldura, estava usando um olho de cristal igualzinho ao Mimir, e com esse contato de olho ali, olho no olho, olho de cristal ali, né, foi revelado que o Tyr havia escondido uma forma de viajar até Jotunheim ali, né, e essa parte ali precisava de uma chave para ser acessada. E eles pediram a chave para ser construída pelo Brock e o Sindri, que voltaram a trabalhar juntos ali, depois daquela lição de moral que o Atreus deu no Sindri, né. Foi completamente escroto? Sim, mas pelo menos ajudou os dois a se reconciliarem, a deixar essa briga estúpida entre eles. Os dois construíram a tal chave e Kratos, Atreus e Mimir foram até esse acesso secreto do cofre de Tyr. O Kratos precisou virar o templo de cabeça para baixo, e esse foi um dos maiores feitos de força que o Kratos teve ao longo de toda a sua franquia, né? Virar um templo inteiro de cabeça para baixo para poder acessar esse cofre de Tyr, né? Esse cofre secreto, né? E lá eles encontraram uma coisa chamada Pedra da Unidade. E o que essa Pedra da Unidade faz? Então, como eu comentei, os anões eles viajavam através dos 9 reinos ali, né? Aquela famosa fast travel, né? Viagem rápida nos jogos de mundo aberto, se iam ser percebidos, né? Como eles faziam essa viagem? Através dos galhos da Yggdrasil, a árvore dos 9 mundos, que conectava todos os reinos da mitologia nórdica. Só que se eles caíssem ou se jogassem desses galhos, a morte era certeira. Só que com a Pedra da Unidade, eles podiam pular desses galhos sem risco de vida nenhum. E foi exatamente isso que os três fizeram. Pegaram a Pedra da Unidade, foram até nesses galhos da Yggdrasil e pularam de um dos galhos, né? E adivinha só que eles encontraram a passagem direta para Jotunheim, né? A passagem que, assim, o Templo de Tyr, como ele funciona? Ele é um templo que está em todos os 9 reinos ao mesmo tempo, né? Então você pode viajar através dos 9 reinos sem o templo sair do lugar. É como se os 9 reinos se encontrassem no mesmo espaço físico, né? Todos juntos ao mesmo tempo, grudados, fizessem parte meio que do mesmo plano. Enfim, é uma coisa física, metafísica, louca aí de se explicar, né? Mas enfim, eles conseguiram achar o acesso da ponte de Jotunheim e conseguiram conectar de volta ao templo de Tyr. E assim eles podiam ir sem problema nenhum para Jotunheim. Eles podiam, mas não podiam, né? Porque a Bifrost não conseguia acessar os portões de Jotunheim, né? Havia um feitiço que proibia eles irem para lá, né? Então o que eles achavam, né? O Mimir achou que eles podiam fazer? Redirecionar a energia da Bifrost para os seus olhos de cristal e assim usar os olhos de cristal para atravessar atravessar o feitiço que evitava que eles fossem ao Jotunheim. Só que o Mimir não podia fazer isso na hora porque ele só tinha um olho, ele precisava do outro, né? Então o que eles fizeram? Voltaram a falar com Brock e Sindri para perguntar se eles sabiam alguma coisa a respeito sobre o olho do Mimir. E eles revelaram que há um tempo atrás Odin havia pedido que eles construíssem um cofre secreto para eles esconder algumas coisinhas ali, né? Só que depois do fracasso que eles fizeram com o martelo do Thor, né? Que gerou toda aquela briga entre eles, que só trouxe morte e destruição para todo mundo, eles se recusaram a ajudar o pai de todos. E o que o Odin fez? Construir um cofre ele mesmo. E esse cofre era, na verdade, escondido na estátua de Thor, a mesma estátua de Thor que a Jormungand havia devorado anteriormente. E assim, gente, uma lição de vida. Se um dia você estiver caminhando e encontrar uma serpente gigante, colossal, e ela pedir pra você entrar na boca dela, não entre em hipótese alguma. Mas como o universo de God of War tudo é possível, né? Eles precisavam mesmo, eles tinham uma grande necessidade, eles entraram dentro da Jormungand, com permissão da serpente também, né? Pra procurar a tal estátua. Eles encontraram a estátua, encontraram o tal cofre secreto e encontraram o olho do Mimir, né? Que ele voltou a enxergar com os 2 olhos ali. Só que no momento que eles iam sair da serpente, o que aconteceu? A serpente foi atacada e ela cuspiu os 3 ali pra fora antes dela cair desmaiada. Assim que eles se levantaram, eles se deram de cara com Freya, né? Que havia aparecido ali porque ela sentiu a presença do seu filho. E realmente ele estava lá, Baldur, que tinha nocauteado a serpente. E como eu falei, tinha um ódio, um rancor gigantesco pela mãe. E ele ia justamente matar ela. Só que o Kratos sabia que esse ciclo de filhos matando o pai nunca dá certo. Aliás, matar nunca dá certo, né? O Kratos realmente aprendeu a lição de que não existe nada de bom em matar as pessoas a sangue frio assim, né? E ele tentou se colocar no meio. E quando Baldur foi dar um socão, assim, pra acabar com o Kratos de uma vez, ele acabou socando o Atreus. E algo um tanto interessante aconteceu. Não! Atreus! Está sangrando! Respire, garoto! Respire!
Não é meu sangue. O que é isso? Eu tô sentindo! Eu posso sentir tudo. Lembra o que aconteceu? Que a aljava do garoto explodou e o Kratos usou um pedacinho de uma flecha de visco para segurar? Essa flecha de visco acabou perfurando o dedo do Baldur, né? E quando isso aconteceu, o feitiço que a Freya tinha colocado nele foi quebrado. Ele voltou a sentir a dor de ter sido espetado pelo dedo ali, né? Ele voltou a sentir o ar frio ali do reino nórdico. O feitiço que a Freya havia colocado nele havia acabado. O cara voltou a sentir tudo que uma pessoa normal podia sentir depois de um século, né? Então os dois começaram ali, né, o Baldur com o Kratos decidindo sair numa luta frenética, e não importa quantos socos e quantas machadadas o cara levava, ele sentia a dor, mas ele estava feliz por voltar a sentir alguma coisa. Só que com o feitiço quebrado, o Baldur voltando a sentir tudo, né? Ele também estava sujeito a morrer. E a Freya não queria causar a morte do seu filho, não queria que seu filho morresse ali. Então o que aconteceu? Ela tentou se colocar no meio, ela reanimou o Tamur, aquele gigante, né? Não trouxe ele de volta à vida, apenas controlou o corpo dele ali, né? E tentou se intervir no meio da briga, né? E o que aconteceu? O Atreus, ele conseguiu aprender a língua da Jormungand e chamou a serpente para atacar o gigante Tamur, né? E assim, a serpente colossal matou novamente aquele gigante, né? E assim, o Baldur ficou gravemente ferido. Os dois, eles já estavam cansando daquela briga. O Kratos até pensou em matar o cara ali. Só que ele, como eu disse, não tinha nada de bom em matar deuses. Sempre tem consequências negativas nisso. Então ele decidiu não intervir. Porém, o Baldur, ele realmente ainda ia matar a mãe dele ali. E ela tava de boa, ela tava tranquila, ela sabia que cometeu um erro. E se isso ia fazer o filho dela se sentir melhor, ela ia deixa que me mate mesmo. Só que o Kratos, como eu disse, ele aprendeu que não existe nada de bom nesse ciclo de filhos matando o pai. Então ele se interveio, quebrou o pescoço do Baldur, o matando definitivamente. Ele salvou Freya, só que acabou causando a morte do filho dela, então ela ficou pé da vida, amaldiçoou o Kratos até a 28ª geração ali, né? Então o Kratos decidiu contar toda a verdade pro Atreus, né? Ele contou que ele foi o cara responsável por matar todo o mundo grego, inclusive o seu próprio pai, Zeus. Então foi aí que ele decidiu ensinar o garoto, né? Falar a verdade pro garoto, que ele tava querendo que o menino fosse melhor do que ele. Ele queria que aquele ciclo realmente acabasse. Ele não queria mais ciclo de filhos matando o pai, como ele matou o próprio pai, Zeus, que havia matado seu pai, Cronos, que havia matado seu pai, Urano. Esse ciclo tinha que acabar. Kratos conseguiu evitar isso com Baldur, mas ele estava querendo que o Atreus não seguisse os mesmos passos que ele mesmo havia seguido. Ele queria que seu filho fosse melhor. Bom, depois de toda essa treta, os dois conseguiram quebrar o feitiço que bloqueava a passagem para Jotunheim. E ali a gente teve dois dos momentos mais emocionantes de toda a franquia God of War, que acho que ninguém esperaria ver momentos tão comoventes assim. O primeiro foi logo que eles pisaram em Jotunheim. O que acontece? O Kratos tirou as faixas que estavam envoltos aos seus braços por conta dos ferimentos das lâminas do caos, né, da cauterização, das queimaduras dele, né? E ali foi um momento maravilhoso, porque o Kratos aprendeu a perdoar os seus erros, perdoar o seu passado e principalmente perdoar a si mesmo. Antes do segundo momento mais comovente dessa franquia, né, a gente vê o Atreus tocando na parede de Jotunheim ali, né, de um dos templos que eles estavam passando ali, e um monte de imagens foram reveladas, imagens da própria Fei, da mãe do Atreus ali. E não só isso, outras imagens de toda a trajetória, de toda a história do jogo ali. O Kratos e o Atreus enfrentando aquele dragão para salvar o Sindri, viajando para Hel, lutando contra os elfos escuros, lutando contra o Baldur ali. Toda a história dele, toda a trajetória dos dois ali estava escrito naquelas paredes, né? Como se havia sido profetizado, né? Toda a história, na verdade não era nem a história do Kratos, na verdade era a história do próprio Atreus, né? Uma imagem que o garoto não percebeu ali, mas o Kratos e o público que estava jogando acabaram percebendo que é uma coisa aterrorizante, até que, não porque a imagem era forte, né? Mas que realmente trazia uma coisa não tão legal assim, uma coisa que provavelmente foi profetizada, que envolvia o final da trajetória de Kratos, que era ele deitado nos braços de Atreus.
A gente partiu pro segundo momento comovente ali, e talvez o mais comovente de toda a franquia God of War, que foi os dois chegando no topo daquela montanha e jogando as cinzas de Faye, né? Aquilo foi um momento extremamente lindo, porque tem a questão da tristeza, porque toda a raça gigante havia sido exterminada, estavam extintos praticamente. Era a despedida de uma mãe e de uma esposa muito querida, além, é claro, de ser um momento de união de pai e filho. Finalmente o Kratos estava começando a tratar o Atreus não como um soldado, como ele estava fazendo anteriormente, mas realmente como seu filho. Porém, existia uma certa questão, uma certa dúvida que o Atreus viu ali nas paredes, que deixou uma pulguinha atrás da orelha dele e de todo mundo que estava jogando. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Sim, Kratos pode ter batizado o menino de Atreus, porém, para Faye e os gigantes, ele se chamava Loki. E eu não posso continuar essa história sem falar da mitologia nórdica original. Faye, na verdade, era Laufey, uma gigante. Isso foi percebido, né, durante a história, né, que ela era uma gigante, né? Então o Atreus é meio gigante e meio deus grego, né? Só que o que acontece? Laufey também é mãe de Loki, o deus trapaço, o deus da mentira ali. E o cara era muito mais sacana, né? Esquece esse cara carismático, gente boa, um tanto arrogante que todo mundo aprendeu a amar nos filmes da Marvel. Na mitologia nórdica, o cara era sacana, FDP de primeira, e ele realmente foi o responsável pela morte do Baldur na mitologia original. Ele forjou uma flecha de visco e manipulou o irmão do Baldur, que era cego, para disparar essa flecha no Baldur. E o cara acabou morrendo, e isso foi o estopim de um evento completamente cataclísmico na mitologia nórdica, que acabou com a mitologia nórdica como um todo ali, né? E adivinha só, se o Atreus era Loki, e o cara deu um socão nele, que espetou seu dedo numa flecha de visco, que quebrou o feitiço que protegia ele da morte, então, consequentemente, Atreus foi responsável pela morte de Baldur. Consequentemente, Loki foi responsável pela morte de Baldur. Tem mais, lembra que eu falei que essa serpente lá, a Jormungand, tinha notado uma coisa familiar nos dois, principalmente no Atreus? Jormungand é filha de Loki na mitologia original. Admite, mas o Atreus é só uma criança, como é que ele pode ser pai de uma serpente colossal daquelas, né? Bom, aparentemente, pelo que o Mimir contou ao longo da história, a serpente simplesmente apareceu ali do nada um dia, né? Por quê? De acordo com a profecia, né, durante esse evento cataclísmico, que eu já vou falar qual é, né, que já tá óbvio também, né, a serpente morreria junto com Thor no meio de uma batalha. E aparentemente esse conflito já aconteceu no futuro, né, vai acontecer, enfim, toda essa parada de viagem no tempo de novo, né. Quando, no meio do confronto, o Thor bateu tão forte na serpente que, além de causar a morte dele, jogou a serpente pro passado, ou pro presente deles ali, né. Tanto que a serpente apareceu ali do nada, aconteceu um monte de coisa, então aparentemente a serpente chegou antes do nascimento dela. Enfim, a Santa Mônica vai ter que explicar isso direito no próximo jogo, né? Porque, afinal de contas, a gente conseguiu responder uma pergunta e fazer outras 10 ali com essa show de revelações. Enfim, a gente vai ter que descobrir tudo isso no próximo jogo. Bom, Kratos e Atreus conseguiram cumprir a sua missão de jogar as cinzas da Faye no topo mais alto dos 9 reinos. E assim, tudo bem, tem outras missões secundárias que você pode fazer ao longo do jogo, como por exemplo, ajudar alguns mortos que ficaram para trás, né, que haviam sido aprisionados em Midgard, libertar as Valkyries que haviam sido presas por Odin. Você pode fazer um monte de coisa ali depois, né? Porém, também pode simplesmente voltar para casa e descansar depois de uma longa jornada. E um descanso não só merecido, como preciso. Porque afinal de contas, durante toda essa jornada, tanto Kratos quanto Atreus fizeram grandes inimigos, criaram uma grande rivalidade, tanto entre os deuses Aesir, quanto também entre os deuses Vanir e outras criaturas ali do mundo nórdico. Quem é você? Não só fizeram inimigos, como Kratos e Atreus também antecederam um dos eventos mais trágicos, aliás, o evento mais trágico de toda a mitologia nórdica. Depois que eles voltaram de Jotunheim, eles ouviram o Brock e o Sindri conversando sobre a chegada do Frio Winter, né? Um longo inverno de 3 anos que antecederia um evento apocalíptico da mitologia nórdica, né? Uma guerra que causaria o fim da vida de todos os 9 reinos, sejam mortais, deuses Aesir, deuses Vanir, criaturas, monstros. Todos iam morrer ali. Naquele momento eles não sabiam, mas o fantasma de Esparta e seu filho deram início ao Ragnarok. O destino surpreende se você deixar. Essa foi
toda a trajetória de Kratos, o fantasma de Esparta, o novo deus da guerra, até, claro, esse atual momento, né? E a gente vai ver a conclusão da trajetória de Kratos na mitologia nórdica, de acordo com a Santa Mônica, né? Com o lançamento de God of War Ragnarok, que chega no PlayStation 5 e, se não me engano, também para PC no dia 9 de novembro, na semana que vem, tanto por mídia física quanto também por mídia digital. E aí, deixa nos comentários o que você espera para ver esse jogo, que perguntas você acha que vai ser respondido, o que você teoriza que vai acontecer. Será que esse vai ser o fim do Kratos na mitologia nórdica e vai partir para outra mitologia depois? Será que a gente vai ver a morte do Kratos ali e vai continuar a saga a partir do Atreus ali, que existe tal possibilidade, pelo que a gente viu nos muros ali de Jotunheim? Deixa nos comentários o que você espera para ver esse jogo. E é claro, também compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Kratos, que é fã de God of War, que é fã de uma maneira geral, que é fã de games ali também. E obviamente não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu pretendo trazer uma review aqui de God of War Ragnarok, né? Tudo bem, eu não tenho disposição, eu já falei várias vezes que eu não tenho tempo, disposição e muito menos dinheiro para jogar esses jogos, mas eu gosto de acompanhar gameplays nos canais do YouTube ali. Então eu vou trazer sim uma review a respeito sobre a história, sobre a trajetória, sobre a evolução do Kratos e do Atreus ali, e tudo relacionado à história, roteiro, personagens, eu vou trazer aqui numa review, né? E obviamente, deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame o que vocês quiserem, porque esse vídeo de retrospectiva é cansativo, é trabalhoso, ainda mais um vídeo que eu tive que dividir em duas partes, inclusive, também, né? Então colabora aí com o meu trabalho, deixa um like aí, que isso vai fazer o YouTube ver que vocês estão curtindo o vídeo e vai me ajudar a fazer mais vídeos do tipo, e vai levar esse vídeo pra todo mundo ali, que como eu falei, é fã de God of War, que é fã de games, né? Eu vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!